Olá, gente boa, bem-vindos e bem-vindas aqui ao nosso programa Conexões Ribeirão. Nosso encontro aqui toda semana pelas nossas redes sociais, pelo YouTube, pelo nosso blog, né? Sempre trazendo um tema interessante, ligado aí à educação, cultura, movimentos sociais, enfim, bastante variado o Conexões Ribeirão. Hoje nós temos aqui um bate-papo muito interessante, muito legal. Olha só o naipe, olha só, né? O cara é ilustrador e quadrinista. Ele se destaca como roteirista de histórias em quadrinho, com inúmeras publicações já realizadas. Trabalha para os estúdios Maurício Souza, Culturama. Já passou por selos e personagens muito interessantes, como Luluzinha, Turma do Arrepio, Fofão, que mais? Seninha e vários outros. Gente, nós temos aqui hoje a satisfação e a honra de conversar com o nosso querido Gerson Teixeira. Ô, Gerson, bem-vindo, meu querido. Opa, tudo bem, Lages? É um prazer estar aqui com vocês. Que legal, meu querido. Muito bom ter você hoje aqui no Conexões para a gente bater esse papo tão legal, né? Sobre uma expressão artística que você domina com muita competência, né? Ô, Gerson, mas eu vou direto ao ponto, né, meu querido? Eu queria saber o seguinte: fazer roteiros em quadrinho, né, que é a sua arte, é o seu trabalho, é um pouco diferente, né, Gerson, da gente estar fazendo roteiro aí em outras expressões artísticas, né? Como, por exemplo, cinema, teatro, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa diferença e essa especificidade, né, de fazer aí esses roteiros em quadrinhos. Bacana. É o seguinte, geralmente o roteiro de teatro, de cinema, televisão até, é feito em lauda, né? Computador, editor de texto, né? Já quadrinhos, principalmente quadrinho infantil, quadrinho adulto até tem roteiristas que fazem no texto também, no editor de texto. Mas eu não conheço nenhum roteirista de quadrinhos infantil, infanto-juvenil, que faça nesse processo. A gente precisa fazer RAF, né? Que é uma... Eu vou mostrar para vocês aqui o que eu estou falando, né? O RAF é isso aqui. Então, a gente tem que dar uma ideia do que está acontecendo, aonde a cena está se passando, quais são os personagens envolvidos, as expressões de cada personagem. E então, cada roteirista, do Maurício ou da Disney, tem um estilo diferente de fazer esse desenho, mas a gente é obrigado a entregar tudo mastigadinho para quem vai avaliar e para o desenhista. Legal, legal. Ô, Gerson, mas fala para a gente assim, como é que é ser reconhecido pelo público, né? Afinal, é um processo demorado, é um processo que precisa ser construído, enfim, de que você lança mão para se chegar cada vez mais próximo de um público que você deseja que seja ampliado? Certo. Olha, eu não diria que eu sou tão conhecido assim, são mais os fãs de quadrinhos, né? E demorou muito, porque demorou muito para as editoras começarem a dar crédito nas histórias. O tempo todo que eu trabalhei em Disney, era o Disney que fazia, mesmo morto, estava lá o Walt Disney, né? Até que chegou um momento que, nos Trapalhões, a redação começou a dar crédito para roteiro, desenho, arte final, cor, né? E aí isso acabou virando uma tendência. Numa segunda fase da Editora Abril, começaram a dar créditos também, né? E no Maurício, a coisa de uns 5, 6 anos, também começaram a dar créditos, né? Quem é o roteirista, quem escreveu, quem desenhou, tudo. E com isso aproximou os leitores, os fãs, quem curte determinado estilo de história, de repente conhece quem escreveu. Então isso foi bacana, porque uniu o leitor, o fã de quadrinhos, com os autores, né? Ô, Gerson, você falou em editoras, né? Porque, na verdade, as editoras acabam cumprindo um papel muito destacado nesse processo aí de se chegar até o público, né? Isso não depende só do autor, só do quadrinista, só do artista. Como é que é essa sua relação com as editoras? É uma relação tranquila? É uma relação que, às vezes, se torna um pouco tensa, complicada? Fala um pouquinho para a gente. Não, eu não tenho intenção, nada, é muito tranquilo, né? A única coisa que acontece é, de vez em quando, uma história ser recusada por algum motivo, ser politicamente incorreto,
né, fazer alguma coisa, ou eles não gostarem mesmo, né? Às vezes o avaliador é muito subjetivo, né? Uma pessoa pode gostar, outra não. Mas é muito tranquilo, tanto no Maurício de Souza quanto na Culturama, a gente tem uma sintonia muito bacana. Então, tem uma troca de experiências, de ideias, assim, que de repente uma história chega lá, tem que mexer em alguma coisa, a gente mexe até que fique redondinha para sair na revista, né? Mas é tranquilo. Pois é, mas você nunca passou por uma situação assim de que, sei lá, de certa forma você se sentiu censurado por esse avaliador, né? Censurado Sim, do ponto de vista, sei lá, se político, moral, enfim, nunca passou por uma situação dessa? sim, sim. Sim. Teve uma passagem muito, muito curiosa. Quando eu comecei a minha carreira, mudou o avaliador na Disney isso, né? Então mudou o avaliador e passou uma pessoa que começou a invocar com tudo que eu fazia. Então chegava lá, ele via, achava pelo em ovo, né? E isso começou a me dar um bloqueio. Eu falei, caramba, tudo que eu faço está errado. Então eu era moleque na época, então começou a me dar um bloqueio. Eu falei, caramba, o que eu faço, né? Aí me deu a ideia de passar o que eu estava vivendo para o professor Pardal. Então, na história, o professor Pardal era um crítico, ele tinha que submeter os inventos dele para um crítico de inventos, né? Então, ele chegava todo animado com, sei lá, um descaroçador de elétrons, sabe? Uma rebimboca lá. O avaliador pegava, olhava assim, legal, mas deixa eu ver o gosto. Ele dava uma lambida e falava, mas o gosto não tá bom, sabe? Na história isso, né? Aí ele foi parar na sarjeta, literalmente, né? Ele não conseguia criar mais nada. Aí até que um dia veio um furacão, né? Um redemoinho gigante na cidade e ele criou forças e criou um desenrolador de furacão. Só que ele teve que submeter a análise do professor Marros, que era o crítico, né? E o cara começou a dar problema, a ver problema. Não, isso aqui não tá legal, pensa de novo, vai, refaz a ideia, né? Sei que uma hora naquela época, eu não sei, em pensamento ele deu uma porrada no, na, na coisa que estava bloqueando ele, né? E foi lá e testou e desenrolou o furacão, e esse mesmo furacão levou o crítico embora, né? Bom, resumindo, essa história chegou na mão dele, ele veio na minha mesa, deu uma olhada assim, né? Daquele instante em diante não teve mais problema, né? Mas aprovou, porque se ele não aprovasse ia ficar difícil. Ia ser complicado, hein? Ia ser complicado. Ô, Gerson, você acabou falando assim rapidamente um pouco já, né, da sua trajetória, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Como é que tudo isso começou, né? Teve um insight, teve uma genealogia anterior aí para você se revelar como esse grande artista que você é hoje? Como é que foi esse início de carreira, enfim? Não, eu sempre gostei de quadrinho. Desde criança, eu ganhei o Tio Patinhas do meu pai e aquilo me encantou de uma tal maneira que desde novinho eu tinha essa consciência que eu ia fazer isso, que eu queria fazer isso, né? Com 15 anos tentei, peguei uma pastinha, fui lá onde era a redação, em São Paulo, eu morava em São Caetano, olharam o meu material, falaram, não, olha, não está bom ainda, mas você tem jeito, volta daqui a um tempo. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Fui trabalhar em publicidade, trabalhei na General Motors, lá em São Caetano, né? E quando eu fiquei sabendo que abriu uma vaga na editora Abril, um parente, um conhecido me deu essa dica, né? E eu fui lá com cara e coragem, fui selecionado para ser trainee de arte, que é o cara que praticamente limpa o pincel do assistente, né? Fui ganhando a metade do que eu ganhava na General Motors, tinha que tomar 2 conduções para chegar em São Paulo, mas estava feliz da vida, porque eu estava trabalhando no que eu queria, né? Eu era quem colocava o nome do Disney em cima das historinhas, colava com cola benzina e punha o nome das cores e tal. Mas em menos de um ano já estava fazendo o que eu faço.
Eu queria desenhar, porque quando todo mundo que entra não fala assim, eu vou ser roteirista. As crianças nem sabem direito o que é o roteiro. Pensa que o desenhista já escreve. Aí o que aconteceu? Eu peguei criei uma história, desenhei, mas bolei umas piadinhas. Esses desenhos não agradaram, mas as piadas sim. E o meu chefe, na época, falou, por que você não tenta fazer umas piadas, escrever? Eu falei, não, eu nunca escrevi nada. Aí, não, tenta, tal. Fiz alguns testes, tal. E aí acabou que essa primeira história foi aprovada. Com a minha sexta história, eu ganhei o Prêmio Abril de Jornalismo, que é uma daquelas arvorezinhas que está ali atrás. E tô nisso há 40 e tralalá anos, né? Foi em 77, a minha primeira história foi em 78, fiquei na Editora Abril até 97, em 2000 entrei no Maurício e estou até hoje fazendo histórias em quadrinhos para personagens infantis, né? É um autêntico contador de histórias, né? Mas, além disso, Gerson, você também já tem muita história pessoal, profissional, e parece que você está tentando agora colocar isso, né, no prelo, como se dizia antigamente. Conta para a gente aí, tem novidade aí vindo aí pela frente? Então, eu já faz um certo tempo que eu estou compilando todas as minhas experiências, principalmente na Editora Abril, um pouco de Maurício também, um pouco do que eu passei no mercado de Ribeirão Preto. Entre a Abril e Maurício, eu fiquei 3 anos trabalhando, escrevendo livros e ilustrando livros, fazendo coisa para publicidade, né? Então, eu conto essa minha trajetória num livro que a gente está para lançar já há um certo tempo. Ele já tem um boneco aqui, já com capa, tudo, ó. 40 anos de histórias em quadrinhos. Essa capa fui eu que desenhei. Não está no prelo, já está além do prelo. Sim, ele já está pronto, né? Então a gente está esperando a hora certa passar um pouco dessa pandemia para lançar no Catarse, né? Mas tem muita gente já ansiosa, porque nas lives que eu faço eu cito esse livro. E todo, quando vai sair esse livro? Era para sair antes da pandemia, mas a pandemia deixou. Não estava um clima legal para esse tipo de coisa, né? Vamos ver, agora parece que está melhorando. Tá, sai, não sai, como se diz, né, Gerson? Exatamente. Gerson, foi muito bom tê-lo aqui, meu querido, no Conexões. Agradeço muito sua vinda. Foi um papo muito interessante, muito agradável. E só tenho a agradecer. Bacana, bacana. Estamos aí. Quiser mais um papo aí, a gente conta mais um pouquinho da trajetória. Com certeza. Vou colocar você na agenda aqui, vamos trazê-lo aí. Não vai demorar muito, não. Quem sabe aí no lançamento aí do livro, né? Opa, isso, combinado. Uma boa oportunidade. Bacana, bacana. Vamos terminando aqui o Conexões essa semana, né? Vai lá, assista as nossas entrevistas aí no YouTube, se inscreva lá, né? Vai no nosso blog também, ao www.professorlages.com.br. Lá você encontra essa entrevista tão bacana aqui com o Gerson e as outras anteriores que nós já fizemos aqui também, né? E até a próxima oportunidade, a próxima semana, com mais um Conexões Ribeirão. Um beijão para todos e todas.